Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão, com o Edu Oliveira e hoje é dia de conversarmos sobre o capítulo 26 de Êxodo. Bom dia, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e bora lá. Mais um capítulo, novas emoções e muita coisa para conversar. Fala galera, Carol, aqui Eduardo Oliveira e entramos num momento especial, né? Conhecer um pouquinho mais sobre o tabernáculo. Eu sei que a gente sempre faz isso, mas hoje eu acho que o episódio vai ser pequeno. Hoje eu acho. Ixi. Vamos ver. A gente vai ter um bloco único hoje. Capítulo 26 tem 37 versos e eu que vou fazer a leitura dele. Lembrando a todos vocês que ainda ninguém mandou áudio, pelo menos na data de gravação desse episódio, ninguém me mandou um áudio de apresentação da NVT nem da Maria Lídia, então sobra pra mim fazer essa parte aí. Fica de novo o convite para vocês entrarem lá no Discord bit.ly/leitura coletiva para ler com a gente, ler a Bíblia com a gente, conversar com a gente, assistir a gravação dos episódios com a gente e também ter a oportunidade de você mandar um áudio aí de apresentação e a sua voz vai acabar entrando aqui no LBC. Vai ser muito legal se vocês comprarem realmente essa ideia. Então fica mais uma vez um incentivo aí, tá bom? Dito isso, agradecemos a Mundo Cristão pelo empréstimo da nova versão transformadora, da qual a gente usa para fazer as leituras, e a Maria Lídia que emprestou a trilha sonora. A gente vai fazer agora a leitura do capítulo 26, mas se você está ouvindo esse episódio e tem condições de parar e abrir uma imagem no Google, fazer uma busca antes de eu fazer a leitura, vai enriquecer muito, porque é uma leitura descritiva, não tem como. Então, você casar a leitura com algo visual vai fazer com que a leitura seja muito mais legal para você. Pelo menos foi essa a experiência que eu tive quando eu estava estudando para esse episódio, tá? Infelizmente, se você não está numa situação que você pode parar e ver essa imagem, eu recomendo que depois você pegue essa imagem e veja mesmo, porque vai ficar muito mais legal essa leitura, tá? Dito isso, então vamos dar início à nossa leitura aqui do capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Faça 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 6 restantes para formar outra cortina longa. No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa, em seguida faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurados de cada lado os 45 centímetros restantes de tecido para que o tabernáculo fique inteiramente coberto.
Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,0 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Faça também 40 bases de prata, 2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações. 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Faça também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. O travessão central, ligado a meia altura às armações, se estenderá de uma ponta a outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro os travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido. Enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro presos em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e apoiadas sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a Arca da Aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa, o lugar de expiação, sobre a Arca da Aliança dentro do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, no lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado sul. Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia, revista-as com ouro e pendure nelas a cortina com ganchos de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. Gente, o Tan acabou de ler o texto, e se você não fez o que ele falou lá no início, por favor, porque é impossível entender o que está sendo lido se você não tiver com uma imagem. Eu fico pensando aqui que Deus foi falando ali para Moisés, né? E Moisés deve ter ido desenhando assim, fazendo um esboço ali. Porque, gente, além de ser muito detalhado, a riqueza de detalhes é imensa. Era muita coisinha. Ó, só a parte das cortinas aqui são pelo menos 4, não é? Tem ali os panos de linho, depois os pelos de cabra, depois os de carneiro, depois o couro fino. Gente, pensa... Couro do texugo. Texugo, eu vi até de foca. Texugo, foca... Esse que é o dos animais marinhos. Uhum. E é incrível, se você não tá vendo, se você não tá aí com o Google, imagens, enfim, vai, por favor, faça esse favor a você. Sabe quando você compra aquele armário que você fala, eu mesmo monto? Né? E vem as instruções? É mais ou menos isso, né? Exatamente. Sem ter as peças na mão é bem complicado mesmo. Lembra no último episódio que eu falei que na minha adolescência eu tive que fazer um tabernáculo? Sim, sim. Não tinha Google naquele tempo. Foi então muito difícil, tá bom? Foi muito difícil. Mas foi um desafio legal, diz aí. Foi. Não ficou assim, aquela coisa linda de se ver. Mas a gente pelo menos entendeu o conceito. Então isso foi importante. Sabe uma coisa que nessas buscas por imagens eu encontrei e falei, nossa, não tive essa impressão. A maioria das ilustrações que aparecem na internet mostra o teto plano, assim, reto, como se fosse uma caixona.
Uhum. Só que tinham algumas imagens com, sabe, telhadinho de casa de quando você desenha no papel assim, inclinadinho? Sim. Eu falei, nossa, não lembro de ter na descrição algo assim. Sim, ficou. E aí depois da leitura a gente vai pra Atlas, vai pra Bíblias de Estudo, comentários. E eu encontrei, se não me engano, foi na Bíblia Arqueológica. O seguinte texto, olha só que curiosíssimo eu achei. A informação fornecida por Êxodo torna difícil determinar se o teto do tabernáculo era de tecido plano, ligeiramente caído, ou se tinha o formato de uma tenda, com uma viga mestra e o teto caído. Os modelos atuais do tabernáculo variam na interpretação desse aspecto. Historicamente falando, se a influência das tendas do deserto era predominante, é bem possível que o tabernáculo tivesse um ápice em sua estrutura. Mas se a estrutura seguisse o desenho dos altares fenícios contemporâneos, o teto provavelmente era plano. Na minha cabeça sempre foi plano, e eu pessoalmente acredito que foi plano, porque assim, tem tantos detalhes na descrição que não ter o detalhe da vara central para fazer a queda seria esquisito, pelo menos na minha leitura. Uhum. Inclusive teria um problema aí, para não ser plano, a questão das medidas idênticas de todas as vigas. Então. Ele deixa claro no texto que elas têm a mesma medida, daí ele faz a disposição onde fica cada viga, e eu entendo que a melhor visualização é aquela que mostra ele quadrado, né, o teto quadrado, é um caixote, só que a disposição dos tecidos, dos couros acima, eles abrem para ser travados para fora, daí dá aquela ideia de abertura. Entendi. Até para ter o acesso do sumo sacerdote, porque ele não entra pela cortina, né? Você viu a grossura da cortina que faz a divisão? Pois é. Você diz do Santo dos Santos para o lugar santo? Do Santo dos Santos, exatamente. A cortina ali é bem grossa, seria quase uma parede de tecido. Olha que coisa. O conceito é mesmo de deixar essa divisão muito clara. Então, se a gente for olhar a forma como que ele entrava, eu acredito que provavelmente pela lateral. Então tinha essa curvatura ali, né? Nesses últimos... como se fosse 2 níveis de cortina, assim. 2 níveis, exatamente. Que ele conseguia ir lá pro fundo e ter aquele acesso ali com todo cuidado. Entendi. Né, com toda a preparação necessária para aquilo. Sim. Essa ideia sua de as peles, né, elas serem esticadas a ponto de fazer como se fosse aquelas redes de futebol antiga, o véu de noiva, né, que eles falam. Isso. Pra mim é bem claro no texto, e eu vou tentar trazer alguma coisinha do texto, apesar de eu saber que vocês ouviram a leitura com o cérebro meio desligado, tá? Porque é super normal. Mas olha só que interessante, eu tô lá a partir do verso 15, né, que ele começa a falar da parte estrutural e a parte de madeira que vai fazer as paredes aí, ou pelo menos sustentar as cortinas que vão fazer a parede dela. Diz lá, para a estrutura do tabernáculo, construa armação de madeira de acácia. A gente já falou dessa madeira de acácia no episódio passado, se não me engano, que é uma madeira que não pega cupim nem nada, né? Falou da altura e tal. Aí, no 18. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Do lado sul é a lateral, tá? Então são 20 estacas enfiadas no chão, de um lado. Certo? Certo. Faça também 40 bases de prata, 2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Então eu imagino que eram tipo cordas, e cada uma dessas vigas elas estão presas do lado de fora, esticadas com 2 cordas. Por isso 40 e não 20. Isso. E aí pro outro lado, ele fala a partir do 20, né, para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação, de novo. E, assim, quando você tá lendo, você fica meio perdido. Mas a hora que você vê a imagem na internet, você vai falar... E é interessante que tem várias imagens que não trazem todos os detalhes, é óbvio. Então, você precisa ficar vendo várias para pegar... essa imagem tem esse detalhe, essa imagem tem aquele outro detalhe. E tem um detalhe muito louco que eu achei... Vocês perceberam que a cortina, principalmente a do Santo dos Santos, né, que tem querubins bordados e tudo mais, as cores, né, as cores da realeza que a gente já falou, que é azul, vermelho e roxo e tal. Vocês perceberam que a beleza dessas cortinas só podiam ser vistas por dentro?
porque do lado de fora ela era coberta por pelos e peles de cabrito, de carneiro e tudo, e não tinha nada visual do lado de fora, fora essas peles, que enfim, é pra proteção do templo e tudo mais. Uhum. Mas eu achei muito louco que era algo tão lindo, tão belo, mas só os sacerdotes que podiam apreciar aquilo e, obviamente, o próprio Deus, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é interessante, né? Eu fico pensando em quem bordou o trabalho, né? Possivelmente só viu enquanto fazia. Pois depois... E a única coisa bordada é essa cortina que separa o lugar santo dos santos. Só pra gente tentar visualizar, se você não foi atrás da internet, tá? O tabernáculo, pensa num retângulo enorme. Enorme mais ou menos, tá? A gente fez aqui a leitura na NVT e ela faz uma aproximação. Tudo isso é dado em côvados no original. E o tamanho do côvado também varia de Bíblia para Bíblia. Então não tem isso muito certo entre os historiadores. Normalmente fica entre 45 centímetros a 50 centímetros um côvado. Mas assim, trocando em miúdos, o tabernáculo propriamente dito, e eu não estou falando aqui da parte externa, o pátio, que isso aí vai ser apresentado mais adiante, tá? É só essa parte que a gente descreveu hoje. Ele tinha mais ou menos 5 metros de largura por 15 de comprimento. Um apartamento aí de 75 metros quadrados. Esse é mais ou menos o tamanho para você visualizar. Então é um corredor, né, de 15 por 5, sendo que a parte do Santo dos Santos, que também a gente já falou, ficava só a Arca da Aliança lá dentro, era 5 por 5. E 5 de altura, que é muito louco. Então é um cubo ali. E aí os outros 10 por 5 que sobra é onde fica o candelabro, a mesa com os pães, que a gente também falou, acho que no episódio passado, onde, enfim, o dia a dia do sacerdote oficiava ali e a entrada no Santos dos Santos era só uma vez por ano. Uma coisa digna de nota, quando a gente vai pegar desse capítulo para frente, aí, né, quando eu falo do tabernáculo, dos utensílios e tudo mais, é a questão da estética, né? Nós vemos desde a criação a apresentação de um Deus criativo que apresenta o belo, então é um contraponto muito grande com a ideia de belo da cultura pós-moderna, que sempre tenta colocar a ideia da beleza é relativa, a beleza está nos olhos de quem vê, né? E é muito forte isso hoje, no conceito da nossa cultura. E isso se aplica, acaba entrando dentro da igreja, né? Ah, mas Deus não tá ligando para isso. Claro que tá. Sim, sim. Deus é tão preocupado com o belo que ele até mostra detalhes de um Deus criador que cria algo com tanta beleza. E ao produzir o tabernáculo aqui, a dar as ordens, ele dá detalhes, riqueza de detalhes de beleza. Exato. É uma lição pra gente sobre a importância de entender o belo e, inclusive, porque quando tudo é relativo no que diz respeito à beleza, você cai numa baita armadilha, porque se tudo é belo, tudo é feio ao mesmo tempo. Né? Se não há um padrão do que é belo, do que é... Não existe belo, né? É verdade. É a grande questão com essa falácia pós-moderna, igual da questão da verdade, né? Ah, é relativo. Se tudo é relativo, não existe verdade. Sim, e falando nessa coisa de detalhe, a importância da gente realmente parar e visualizar, eles não estavam num terreno plano, né? Eles estavam no deserto. Então, até essa questão das estacas, né? Elas, imagina, né? Uma estaca enfiada na terra, e eram 2 bases, pelo que eu estudei, eu não sou engenheira, não sou arquiteta, não entendo muito dessa parte, mas essas bases, elas conseguiam ali deixar as coisas meio que na mesma altura, pro tabernáculo não ficar torto, né, não ficar caindo, né, a gente não sabe como era a questão de chuva, enfim, mas deserto é areia, né, possivelmente tinha ali uma parte mais plana, mas não sei se eles faziam terraplanagem, como que era, né? Eu acho que eles faziam um terreiro, sei lá, alguma coisa assim, pra preparar o solo ali. Deixar uma coisa um pouco mais lisa, né? Mas isso são detalhes. Novamente, beleza, um belo trabalho de engenharia. Os detalhes, Exato. A questão, porque assim, tecido pesa. Tudo pesa. Né? Tecido pesa. Imagina couro, várias camadas de tecido. Então, todos esses detalhes, essa riqueza. E pensando que esse templo era um templo móvel.
Exato. Então montava, se desmontava. Uma coisa legal também quando você vê os detalhes dos encaixes, né? Tudo se encaixava. Você não vê, o cara tinha que colar, bater um prego, depois tirar e ia ficar marcado. Não, era tudo encaixado. Tudo Lego a coisa. É os detalhes, é o planejamento de tudo. Isso. De novo, é um texto que você tá lendo agora e fala, ai caramba. Mas se você se dispõe, não, deixa eu prestar atenção, você encontra uma beleza por trás disso que não tem tamanho, assim, você louva a Deus pela beleza, pela perfeição dos detalhes do planejamento dele. Exatamente. Sim. Por exemplo, um detalhe que possivelmente vocês sabem disso, talvez o nosso ouvinte não saiba, porque eu também descobri agora. Essa questão da última cortina ser de pele de animais marítimos. Por quê? Porque se chovesse, dependendo do tempo, não molhava, né? Não estragava o que tava ali dentro. Que legal, né? Gente, o negócio ali é tipo um guarda-chuva, sabe? É a prova d'água. Isso é fantástico. Uhum. Agora, o que eu fico pensando no estudo que eu fiz, falou pele de foca. Se eles estavam no deserto, e a foca, teoricamente, pelo que eu sei, né? Eu sei que tudo é providência divina. Mas é um animal ali mais do frio, vieram né? Pulando umas focas ali. Não é? É assim, pra se pensar, né? É, pra pensar. Sim. Mas tem o acesso do mar, né? Eles estavam ali no deserto, mas você tem não só o Mar Vermelho, você tem o Mar Vermelho, se você olhar um pouco pra cima, eles estão na beira do mar ali, que quem comandava, a gente posteriormente vai conhecer um povo ali, que os filisteus, né? Uhum. Que era o povo que vivia na beira do mar ali, que fazia aquele cuidado ali. E descendo, achei que já estaria um pouquinho mais longe, mas tem o Golfo também, né? Tem um Golfo pra baixo aqui. Então você vai perceber que eles estão no deserto, mas são cercados por mares. Uhum. Eu queria pegar um gancho que o Edu falou agora há pouco. E assim, eu acho que é muito importante. Muito mesmo. E é algo que me veio pra vida há alguns anos, tá? Mas veio adulto, veio recente. E quando veio, eu lembro que eu falei, nossa, nunca vi ninguém defender isso. Que é o conceito de beleza. O conceito de... Acho que o paralelo que o Edu fez é muito bom. Da verdade absoluta. Uhum. Hoje em dia, você defender a ideia de... não existe uma verdade absoluta, ou existe o conceito de verdade absoluta, e que não é a sua verdade, é mais importante ou menos importante que a minha, não tem esse negócio de a sua verdade. Tem o que é verdade e tem o que é mentira. O que não é mentira é verdade, o que não é verdade é mentira. Ponto. Na Bíblia e para os cristãos em geral, isso é muito fácil. Sim, é até ridículo a gente tentar colocar esse tipo de argumento em xeque. Existe a verdade absoluta. Com artigo definido, tá? Só que eu nunca tinha ouvido alguém defender isso para beleza. Porque beleza, para mim, sempre foi vendido como é relativo, sabe? A mulher que eu acho bonita, o Edu pode não achar. Ou, sei lá, o jarro que a Carol acha bonito, eu posso não achar e tudo mais. E sempre foi muito natural ouvir o discurso de, não, beleza é relativo. Tem acho que até ditados populares que falam beleza é relativo. Só que há alguns anos, na época do seminário, eu fui apresentado à ideia filosófica de que não. Beleza não é algo relativo. Beleza, assim como a verdade, é algo absoluto. Então, existe o que é belo e não sendo isso é feio. E eu não tô falando aí de rosto de pessoas, apesar de que eu sei que tem ciências que dizem questão de simetria e tudo mais, enfim. Mas olhando para o universo das artes, tem até um livro bem interessante chamado, olha só que coisa, Beleza. O autor é Roger Scruton. Esse livro é da editora Realizações, se você quiser ir atrás. E ele conversa com a gente justamente sobre esse conceito de beleza. Se ela é relativa ou se ela é absoluta, olhando para artes, tá? Uhum. Olhando para questões, como é que eu defino, não é nem defino, porque já é definido. Como é que eu interpreto o que é belo, e isso a gente precisa ser treinado, não tem jeito. E assim, foi algo que eu falei, uau, nunca que eu imaginei que existisse filosoficamente esse conceito de que talvez beleza não seja relativa. E eu tô aqui defendendo essa tese hoje, eu acredito que não, beleza não é relativa. Mas se você nunca ouviu sobre isso, saiba que existe, tá? E que as pessoas aí, eruditos, conversam sobre isso e têm argumentos pró e contra uma teoria ou a outra. Então talvez seja uma boa deixa para você falar. Talvez, deixa eu pelo menos questionar um negócio que eu nunca questionei na minha vida.
E uma vez que a gente faz isso, textos como esse do capítulo 26, onde os detalhes são dados e tudo mais, começam a ganhar um brilho diferente, porque é Deus mostrando pra gente o que é belo. E inclusive, quando a gente entra na argumentação filosófica da questão do belo, a gente olha para a arte, e em todos os seus âmbitos aí, quando você vai para esse contraponto da arte moderna, ou pós-moderna, com a arte clássica, e eu não estou aqui dizendo que a arte clássica é melhor, não isso, mas a forma de entender o belo entre as duas artes é muito antagônica. Estão em extremos. Então, quando você via no clássico, em vários períodos da história, a arte sendo apresentada, por exemplo, você via onde eles buscavam a beleza ou demonstrar a beleza na arte. Na natureza, nas cores. Quando você vê uma aquarela, você fala, muito louco, né? Como que ele fez essa pigmentação, o jeito que ele usou, que mistura de tinta. Por que esse autor aqui, por que esse pintor aqui é diferente da época dele? Porque ele usava um detalhe, essa sombra, você percebe? A riqueza do detalhe, e você conseguia olhar, não era questão... Um exemplo, no clássico, quando, por exemplo, pintores pintavam uma mulher, e teve fases que o conceito de beleza da mulher era uma mulher gordinha. Certo. Só um exemplo. Mas a questão não era ele pintar ela ser muito bela, era ele descrever a estrutura para qual ele entendia como beleza. Ponto, né? Não é aquele negócio, não é homem bonito, mulher bonita, o rosto, não é isso mesmo, mas era... O indivíduo sempre buscava o belo no que a natureza apresentava. Sim. Quando ele desenhava um local, quando ele desenhava um objeto, com aquele detalhe, você olhava, olha esse detalhe, olha essa nuance, olha essa sombra. Então você era levado a contemplar isso. Sim. Né? A arte moderna diz o quê? Não, a beleza é de quem vê, daí o cara faz o quê? Joga um monte de tinta no quadro. Eu não tô dizendo que também não tem estilo aí, né? Ele fala assim, mas aí você tem que entender qual que era a ideia do autor. E você fala assim, como assim? Isso não é belo. E vou além ainda, Edu, que você falou da natureza e tudo. Eu sou formado em matemática na USP, tá? E eu estudei isso, história da matemática, estudei algumas, conceitos matemáticos. Por exemplo, série de Fibonacci, talvez você saiba o que eu tô falando. Sim. Por exemplo, a famosa razão áurea. Leonardo da Vinci usava muito Fibonacci nos seus desenhos. Então, Fibonacci, razão áurea, isso aí tá na natureza. Concha dos caramujos, sabe, de caracóis, tá lá. Você olhar as proporções do rosto humano, tá lá. Coisas que, estão na natureza e, para usar uma ciência exata, que é a matemática, acho que não tem nenhuma ciência mais exata do que a matemática, ela, sendo exata, ela consegue interpretar o belo. Sim. Com a sua exatidão. É muito louco isso, né? Eu tava conversando com a Rê outro dia, e não só, eu tô falando aqui de coisas visuais que são usadas na arte, né? Mas eu tava conversando com a Rê, porque de vez em quando a Rê me pega assistindo aulas de graduação, pós-graduação de matemática. E, cara, eu me formei há muito tempo, há muito mais de 20 anos. E não faz parte da minha vida mais. Eu não trabalho com matemática mais. Só que de vez em quando eu pego aulas pra assistir e a Rê fica tirando sarro de mim. Fala, nossa, que você tá vendo aula de matemática? Você é louco? Eu falo, Rê, quando eu vejo e consigo interpretar o que tá por trás da matemática, e a matemática não é um discurso filosófico, você não tem que defender, tá? Ela é totalmente demonstrável. Eu falo pra ela e é realmente o que acontece. Quando eu consigo interpretar a beleza por trás de tudo isso, eu louvo a Deus. Sim. A minha mente eu sei que ela é de exatas, mas eu percebo que, cara, a matemática, ela não é, não é uma criação humana. Ela está lá e o homem descobre as coisas que sempre foi. Sim. E aí, quando eu consigo interpretar os conceitos e entender as coisas que sempre estiveram lá, eu consigo pensar, puxa Deus, como você é perfeito, como você construiu algo tão maravilhoso. E não é uma invenção humana, é o ser humano perscrutando o mundo e interpretando algumas coisas que não estão óbvias. E aí eu vendo essas aulas com bons professores, apresentando conceitos algébricos às vezes, sabe? Eu falo, cara, que maravilhoso isso. E a Refácil vai usar pra quê? Eu falo, cara, eu não vou usar pra nada, eu vou usar só pra glorificar a Deus. Sim. Não que não tenha uso, tá? Não tem uso pra mim no que eu trabalho hoje. Sim. Mas é isso que é a beleza, é você entender o que tá por trás da criação, seja olhando pra natureza, seja olhando pra matemática, seja olhando pras coisas. Então quando você vê esses movimentos artísticos que querem, eu não sei nem se é indiretamente, talvez seja diretamente, apesar do discurso estar escondido,
destruir Deus, destruir o conceito de Deus, eles vão para essas coisas bizarras. Sim. A Carol pode falar um pouco sobre música, o que difere barulho de música, sabe? Sim. Você entender escalas, para quem estuda música, você entender harmonia, você entender todos os conceitos que estão por trás de notas musicais, não só ela sozinha, mas a combinação de notas, a combinação de frequências. Isso tudo é matemática e física, no fim das contas, sabe? Isso que eu ia falar, você voltou pra matemática, porque música é matemática. Exatamente. Então você percebe como a arte, ela se amarra às exatas, porque a música é matemática pura. Né? A gente vai fazer a escalinha tal, matemática, muda de tom, matemática. E quando você ouve um negócio belo, eu já passei várias vezes de me arrepiar, assim, sabe? Um som, um acorde tocado de um jeito perfeito, de verdade, assim, me arrepia em alguns momentos. É a nossa alma conversando com a beleza criada por Deus. Exatamente, nós somos levados ao quê? Quando você entende essa questão que nós estamos falando aqui hoje sobre o belo, quando você começa a perceber que você acaba voltando, né? Quando você vai olhar o belo, você acaba voltando à criação, os detalhes. Você vai ter que voltar para o ponto cardeal, o Criador. Então você vai ter que chegar lá. A grande questão da cultura pós-moderna querer descaracterizar o belo é porque ela não quer ter que olhar e dizer isso é marca do Criador. É dedo, é impressão digital de Deus. E ela, senão ela teria que dar a honra e glória a Deus. Então ela vai voltar para Deus. É voltar os olhos para o Criador. E como interpretar? E agora eu vou falar com todos os cristãos que nos ouvem. Eu gostaria de falar com os que não nos ouvem também. Então, se você está ouvindo, passa para alguém, por favor. Como interpretar, e infelizmente tem muitos mesmo, cristãos avessos à arte. Cristãos que falam, esse negócio de arte aí não é de Deus. Seja para música, seja para teatro, seja para artes plásticas, seja para literatura. E eu não tô falando aqui de literatura cristã não, tá? Eu tô falando de literatura secular, arte secular, e aqui, assim, tem muitos artistas que não são cristãos que produzem algo muito belo porque eles entenderam a beleza da arte. E como que um cristão pode conscientemente não querer aproveitar isso e contra isso, discursar contra isso como se isso fosse algo do diabo, quando isso reflete o nosso próprio Criador? Isso realmente me deixa embasbacado. E assim, o Ictus existe há algum tempo já, há muitos anos aí, desde 2018. A gente está tentando quebrar esse ranço que os cristãos têm em relação, no nosso contexto aqui, muito mais à literatura, né? Mas esse ranço de que, não, esse negócio aí não é a Bíblia, então não serve, não presta. Cara, é até pecado na maioria dos casos você falar um negócio desse, porque é Deus sendo refletido, no nosso caso aqui, no nosso contexto, na literatura, e você pode pegar onde você quiser. Então, qual deveria ser talvez um caminho para os nossos cristãos de hoje em dia? Primeiro, se convencer, cara, a arte é algo de Deus. Por mais que o autor dessa arte não seja um cristão, ou seja até avesso ao cristianismo ou a Deus, ele está refletindo a natureza de Deus, ele está refletindo a arte de Deus, a beleza de Deus. Então, primeiro passo, entenda esse conceito que a gente falou de que, olha, beleza não é algo relativo, é algo absoluto. Segundo, começa a aprender o que é então, já que é absoluto, né? O que é belo e o que é feio. E vá buscar no mundo, não só nas coisas da Bíblia, mas vá buscar no mundo a beleza. Como eu faço com os cursos de matemática, sabe? Você vai ter as coisas onde você vai enxergar a verdadeira beleza e vai fazer do mesmo jeito que eu faço de assistir a aula. Pra quê? Cara, só porque isso me engrandece a alma, porque a minha alma se conecta com o próprio Deus quando eu consumo esse tipo de conteúdo. Quando você tiver essa habilidade de interpretar a beleza, você vai fazer isso naturalmente e vai viver de um jeito tão mais legal. Vai glorificar Deus de formas tão novas na sua vida. E às vezes a gente glorifica de um jeito, esse exemplo da matemática aí é muito bom, porque eu não consigo explicar para alguém que não consegue acompanhar aquela aula, ou que não entende o conceito, e não é porque a pessoa é mais burra, menos burra, não tem nada, não é isso que eu tô dizendo, tá? Mas eu glorificar a Deus de um jeito que eu não consigo explicar para outra pessoa como funciona essa glorificação a Deus, porque ela funciona só comigo ali naquele momento.
Ao mesmo tempo que tem alguém assistindo aquela aula na faculdade, sei lá, pensa, nossa, que saco isso, queria estar tomando cerveja no bar, sabe? Tem 2, 3 ali, tonto igual eu, que tá lá, nossa, que maravilhoso isso. Faça isso nas artes ou nas coisas que agradam a sua vida, sabe? E outra, a partir do momento que você descobrir o que é belo, você também vai descobrir o que é feio. E vai parar de consumir muita coisa porque é feio. E não traz nada, é feio. Eu peguei uma série que eu trato sobre o cristão e a cultura. E o que acontece, né? Inclusive, eu usei como base um material que eu estou tentando achar que o autor é um livro que já é domínio público. E ele fala sobre essa questão da cultura, né? Aliás, é um tratado sobre um cristão, né? Sobre a questão de como a igreja, como o cristão vivia com a cultura. E ele aponta, né? 5 maneiras que o cristão se relacionava com a cultura e traz depois, né, a posição dele. Mas é interessante porque o que acontece? Nós fomos invadidos, eu creio que em decorrência no início do século XX, a teologia liberal aflorando, né? Houve um levantar contra isso, né? Do cristianismo, das igrejas, dos grupos, e eles começaram a olhar a cultura com um olhar de inimigo. Então era aquela questão do cristão contra a cultura. Nós estávamos numa briga, né? E aí, esse autor, inclusive, ele aponta algumas coisas. Ele fala assim, olha, qual seria o modelo ideal? Daí tem aquele lá, né? O cristão tá numa briga com a cultura. O inimigo é nossa cultura. Então tudo que tem a ver com arte é pecaminosa. Não é da igreja, não é sacro. É profano. Eu não posso consumir, por exemplo. É profano. É um baita tiro no pé, porque de fato até o cara que não conhece a Deus, quando ele compõe algo belo, quando ele pinta algo belo, quando ele faz algo belo, inconscientemente ele está apresentando a imagem de Deus na criação, né? O imago Dei, né? A imagem de Deus que ainda fica no homem caído. Então tem um problema aí. Nós não estamos em guerra contra a cultura. A nossa luta, o apóstolo Paulo fala, não é contra o sangue e carne. E aí a igreja levantou algumas bandeiras que ela perdeu acesso. Por que eu quero dizer isso? Porque assim, se tem algo que comunica, eu falo muito sobre isso como pastor, que a igreja precisa ter muito claro na sua visão, nos seus valores, a questão da relevância cultural. Uma igreja que não consegue falar com o seu tempo, ela está morrendo, ela está morta, na verdade. E quando eu falo relevância cultural, eu não estou dizendo abrir as portas para tudo. Relevância cultural é conseguir dialogar com o seu tempo, mas sem, em absoluto, perder a integridade teológica. A integridade da palavra de Deus, os seus valores, os seus princípios, a sua verdade, ela é inegociável. Ela é inegociável, porque ela é a verdade. Sim. Percebe? Mas como eu vou comunicar, aí ela é cabível de interpretação. O que eu quero dizer? Tem um texto numa língua, eu vou falar o mesmo texto em outro idioma, não adianta só eu traduzir ao pé da letra. Eu preciso entender alguns detalhes para que eu consiga comunicar melhor aquilo. A beleza daquilo, né? Não só o conteúdo. É, exato. Nós ocidentais, quando nós falamos de algo que toca no nosso profundo ser, nós falamos muito do coração. Atingir o coração. Não é assim que nós falamos? Sim. É a nossa forma de entender o nosso íntimo. Na Bíblia você vai ver textos com uma mentalidade médio-oriental, que quando eles falam sobre isso, eles não usam o termo coração. Eles usam o termo entranhas. Lembra? Os entranhados afetos, às vezes rins. O que é isso? Peraí, mas o afeto não está no coração? Para alguns povos, no rim, nas entranhas. Sabe o fio da barriga que você tem quando você desce na montanha-russa? Para eles é a emoção. Ou quando conhece aquele amor da sua vida, né? Isso. O que é isso? Quando a gente começa a perceber isso, você percebe que a forma de eu ultrapassar algo, eu vou ter que entender a cultura. E aonde que a igreja falha aí quando ela se vê contra a cultura? Ela cria um outro problema. O segundo problema que esse autor fala, o cristão da cultura, nós estamos acima. A cultura é aqui embaixo, nós estamos acima, como se nós fôssemos melhores. E aí você cria um ranço, né? Porque você olha pro mundo como, aquilo ali é ralé. A única coisa que é boa é aqui. E aí o cara vem pra igreja, escuta as músicas, escuta as coisas e ele fala assim, de que planeta é isso? Porque ele não entende, não comunica com ele. Isso que, assim, a maioria das músicas da igreja, elas não estão no suprassumo da beleza, não. Estão bem longe, né? Infelizmente. Pois é. Exatamente. Mas eu queria pôr um ponto 3 ainda no seu discurso, Edu. Vai lá. O terceiro problema que eu acho desse posicionamento do cristão é que ele para de participar da produção da cultura. Pois é. Que é algo que tinha que ser o centro pra ele.
É aí que eu quero chegar. Daí ele olha a cultura como algo demoníaco, perigoso, mal, que vai afastar ele de Deus. Então ele não se aproxima da arte, ele não se aproxima de cor, porque assim, a arte impacta a gente, a arte comunica, né? O Rockamaker fala, né? A arte não precisa de explicação, né? Você não precisa explicar quando é bem feito, né? A pessoa bate o olho e fala, uau! Não tem que ir lá, olha, eu quis dizer... Não, é quando você lê um poema e alguém fala, o que significa? Cara, eu não sei, mas esse poema mexeu comigo, sabe? Se eu tentar explicar, é tipo explicar piada, sabe? Perde a graça, sabe? Então, daí criou-se o cristão e a cultura em paradoxo. E eu diria que o caminho correto da igreja é entender que o cristão deve ser um agente transformador da cultura. Uhum. Ele não pode se lambuzar dentro da cultura e virar um crente 007, né? Fazer o que ele bem quer da vida e se misturar pra dizer, eu assimilei a cultura pra que eles me entendam. Não, isso não funciona. Mas ele é um transformador da cultura. Gente, foi daí que nasceu o Ictus. Porque a gente realmente tinha essa necessidade de, poxa vida, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu sou séria, eu levo a minha vida cristã a sério, mas eu gosto de ler autores que não escrevem necessariamente sobre a Bíblia. Eu gosto de ler uma Agatha Christie, um Tolkien, aí tá, enfim, o leque é gigante. Sim. Porque é isso, e eu lembro que no início, quando a gente começou a conversar, eu e o Tan, sobre o Ictus, a gente tinha muito essa coisa, poxa, mas algumas pessoas não vão ver isso com bons olhos. E não viram mesmo, né? Porque o cristão... E gente, sim, somos seres santos, né? Fomos santificados. Somos seres que vivemos ali separados por causa da santificação, mas nós vivemos aqui, nesse mundo, entendeu? Uhum. E nós, de novo, isso não quer dizer que a gente tem que viver aí, né, na baderna, né? Entendam o que a gente tá falando aqui. A gente tem que participar com responsabilidade, com autoridade. Você tem que participar, entendeu? Esse é um assunto que parece assim tão, né? Mas é um assunto tão batido, gente. Que saco isso, sabe? Ter que ficar discutindo isso. Exato. Olha um exemplo. Ela é minha cunhada, né? Então ela sempre tá por aqui. É mesmo, Edu? Poxa vida. Né? Talvez você está ouvindo hoje, entrou pela primeira vez aqui, né? E não sabia. E o que acontece? Ela sabe, né, que eu faço muito isso em minhas pregações, né? O Tan já tem percebido nas nossas conversas que eu faço demais isso. Às vezes eu tô dando um exemplo e assim, a pregação carece de exemplos. Não adianta eu só falar, olha, aconteceu isso lá no primeiro século, isso com o povo hebreu, se eu não coloco, não situo pros dias de hoje. E eu dou muito exemplo atual. Eu falo muito de filme. Eu falo muito de cinema, de quadrinhos, de música de agora, música secular. Falo, por quê? Se eu não consigo trazer o contexto bíblico a um exemplo que a pessoa, que tá fresco na mente da pessoa, no coração da pessoa, eu não atinjo. Uhum. Adianta eu falar, dar um exemplo bíblico lá, olha tal, porque lá, na época vitoriana, tinha um quadro, papapá. O rapazinho lá de 13, 14 anos vai entender o que eu estou falando? Depende, se ele tiver na época vitoriana, talvez ele entenda, porque pra ele vai ser o Bruno Mars da época dele. Não é? Exatamente, você percebe? Então eu preciso. Tava falando num grupo meu aqui de discipulado, né, novos membros, e falando sobre a questão da soberania divina, que Deus é soberano na história, que ele não é preso ao tempo, né, questão de liberdade, livre-arbítrio, tentando nesse tema aí. Sabe o que eu precisei usar pra talvez situar eles nesse conceito? Locke. Pois é, então, é o que tá hoje em dia. Que você já usou aqui várias vezes, que eu já usei aqui, né? A linha do tempo canônica. Por quê? Isso faz muito mais sentido do que eu chegar lá e falar assim... Porque, na verdade, Santo Agostinho já estava discutindo isso com Pelágio, papapá. Não, e sabe um risco, Edu? A gente tá publicando isso em 2024. Provavelmente esse áudio vai chegar pra alguém em 2034. E o Locke já vai ser tão irrelevante quanto é o Agostinho pra esse cara, sabe? Talvez já não comunique o Locke mais, sabe? Exatamente. Exato. Achei o nome aqui do autor, é o Richard Nibern, né? O Cristo e a Cultura. Esse livro já é domínio público. Oh, legal. Tem coisas que você vai dizer, não concordo muito. Tem coisas que você vai dizer, concordo plenamente. Bem interessante. E tem também um artigo do Franklin Ferreira. Sim. Dentro desse contexto aqui, falando também sobre o cristão e a cultura. Você acha que talvez no site do Voltemos ao Evangelho, até no site da Fiel. O cristão tem que impactar a cultura. Ele tem que entender que a beleza da arte, a música, em várias formas, e nós perdemos isso. Nós criamos um gueto. Senão ele entrega esse conteúdo todo pra quem produz coisas feias e que vai tentar ensinar de que não, isso aqui na verdade é bonito.
igual tem a relativização da verdade hoje. Uhum. E a gente não só não vai participar dessa conversa, como vai entregar de bandeja um negócio que é de Deus. Sim. Pra quem vai fazer coisas contrárias a Deus. Olha só que coisa. Agora, olha que interessante. A gente voltando lá para a época do tabernáculo. Como o povo de Israel deve ter impactado outras nações, porque afinal de contas, o tabernáculo ele era móvel. Então, onde eles estavam indo, eles estavam montando. E eles estavam ali ao redor de outras nações, né? Tanto que a fama deles corria, né? Então, você imagina como eles impactaram, positivo e negativamente, né? Porque sempre haverá os dois. Mas olha que interessante, né? E eles estavam aí... Eles eram os cristãos e a cultura da época deles, né? Exatamente. E quando eles forem fazer as peregrinações, a gente vai passar isso mais adiante, né? É interessante ver a disposição disso tudo no arraial como um todo. Então você tem o tabernáculo no centro aí, 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro, 3 tribos na frente, 3 tribos atrás. Outra vez vai ser uma leitura chata, porque vai ser quantas pessoas tem na tribo 1, quantas pessoas tem na tribo... Nossa... Mas assim, de novo, quando a gente chegar lá, a gente vai conseguir extrair coisas de, poxa, que legal. Beleza, sabe? né? É. Sim. E isso que a Carol falou é muito bom, porque, enfim, eles tinham que desmontar. Talvez não, né? As pessoas não viam o interior do tabernáculo quando ele estava montado, as cores, a beleza e tudo mais. Mas quando estava desmontado, quando estava transitando, talvez visse. Agora eu acho interessante a gente comentar a razão pela qual, né, o tabernáculo foi inventado, né, por Deus, né? Porque até então Deus se comunicava com o povo através de Moisés, né? Uhum. E aí o tabernáculo é a... não é personificação, mas é o simbolismo, né? É a presença de Deus ali. Pronto, exato, é a presença. Lembrando que o tabernáculo, ele foi importante ali no Antigo Testamento, e quando Cristo veio... Isso tá até em Hebreus, eu estudei sobre isso, Boa. né? O tabernáculo, ele era uma coisa incompleta no sentido de que faltava ali a redenção, né, do Cordeiro, que depois veio na pessoa de Jesus. Ele apontava para Cristo, né? Exato. Ele apontava para Cristo, como o Tan falou, e isso é muito importante, né? Não é à toa que quando Jesus morre, lembra do véu que foi rasgado? Sim, é esse véu, né? Então, é esse véu dentro do templo já construído, na época o templo de Herodes, mas assim, o conceito desses 2 espaços, o Santo dos Santos, que era esse da arca, e o lugar santo, que é o da mesa, tudo isso tudo existia dentro do templo, agora como uma edificação, não mais como uma tenda, né? Mas com um véu separando aí esse lugar santíssimo. E esse véu, com a morte de Cristo, ele fisicamente se rasga, simbolizando aí que, agora o acesso a Deus tá liberado. Uhum. Minha pregação de domingo, né, Carol? Eu fiquei no berçário. O Edu acho que tá puxando as pregações dele para o que a gente fala aqui, hein? Isso aí é preguiça não, né, Edu? Não, eu terminei domingo uma série que fala sobre o caminho da cruz e os atalhos humanos, né? E falei sobre isso e eu fechei falando sobre desigrejados no domingo. E o ponto comum, né, o texto foi de Hebreus. E aí tem uma coisa muito legal no capítulo 10, porque eu até comentei durante a mensagem, eu falei, tem uma coisa que a gente não percebe. Parece que nós não temos noção do tamanho disso, gente. Porque assim, quando você olha o tabernáculo aqui descrito, os detalhes, a riqueza e ainda aquela questão do Santo dos Santos, né? Um local totalmente coberto, totalmente escuro, denso. A presença de Deus estava ali. O sacerdote podia entrar uma única vez no ano, né, por ele, pelo povo, que ele aspergia o sangue, ele se preparava para aquilo, tinha todo um ritual de santificação, ele entrava com os sininhos na estola sacerdotal, né, e o pé amarrado, porque se ele morresse ali, não tivesse purificado, era fulminado. Eles só puxavam, né? Daí puxavam, né, porque quem entrasse ia morrer. Você fica assim, que bagulho muito louco. Olha a santidade de Deus ali. E Hebreus 10, quando ele chega lá no texto, ele fala que esse lugar que era inacessível ao ser humano, era um local... Ninguém podia imaginar de estar na presença ali sem estar preparado, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Esse lugar agora é o nosso lugar. É muito Ele pesado. fala, nós já estamos no santo lugar. E às vezes de um jeito tão irreverente, meu.
com falta de respeito absurda com Deus. E assim, não é um desafio, não é uma provocação do autor de Hebreus. Ele fala assim, nós já estamos no santo lugar. Uhum. E aí, é aquela questão de dimensão, né? Você está num local, na presença de Deus, e ele fala assim, você já está aqui, pelo novo e vivo caminho, né? Baseado na nova aliança. E aí ele fala, então, se aproxime de Deus. Nossa. Você já está aí. Se aproxima com fé. Se aproxima confiante, porque aquele que pagou o preço por você é fiel. Se aproxima para esse relacionamento que Deus quer ter vivo com você. Uhum. A ponte tá aí, né? Então nós não temos noção. Não temos noção da... Se você chegasse hoje, voltasse no tempo e contasse para um judeu isso, nós já... sabe Santos Santos? Nós estamos lá dentro. Ele ia falar, você é louco, cara. Você é louco, você tá doido de falar um negócio desse? Eu falei, não, nós estamos lá. Cristo nos colocou lá. É muito doido isso, né? Mas é muito belo, né? E traz uma responsabilidade pra nós. Muito grande. Diante de Deus, né? É. Eu tava ouvindo hoje o episódio 24, que a gente já lançou, e a gente falou um pouco ali sobre liturgia e tal. Porque realmente aqui esse momento era um momento de ter muita liturgia, né? De ter ordem, de ter ali uma obediência visual ao que Deus queria. E Deus quer o mesmo de nós, né? Mas a gente tem que entender que a liturgia, ela existe não pra guiar a nossa vida. Ai, sabe, a gente conversou bastante sobre isso no capítulo 24. Sim. Mas é isso, Deus tá aqui, ele tá acessível e ele quer ter um relacionamento com você. Ele não tá mais atrás de um véu, nunca esteve, mas vocês estão entendendo, né, o que a gente tá falando aqui nesse momento. E se isso não é belo, gente, eu não sei mais o que é, entende, sabe? Tem um encaixe aí, Carol, porque na verdade Deus está em todo lugar, ele é Deus, né, nada o acomoda, nem aquele local. Mas nós não podíamos chegar à presença dele. Por causa do nosso estado. E Cristo, na cruz, é o nosso grande sumo sacerdote, e Hebreus é uma carta linda ao falar sobre isso, né? Que ele é superior a todos os elementos da fé judaica. Ele entra, mas não com o sangue de um cordeiro, ele entra com o seu próprio sangue. E ele abre esse vivo e novo caminho, e ele agora pega a nossa mão e fala, aqui é o lugar que vocês devem estar. Uhum. Então se aproxime, porque essa é a vontade de Deus, ele quer você perto. Então nós somos colocados diante da presença de Deus, assim, de uma forma inimaginável. Uhum. E não tem mérito meu, não tem seu, é o mérito da obra de Cristo. Amém, graças a Deus. E caso você, ouvinte, esteja se perguntando como Moisés, e a gente falou ali no começo do caderninho de Moisés ter desenhado, no verso 30 do nosso capítulo, fala assim, arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte, tá? Uhum. Então, ali, a tecnologia de Deus, anos-luz, sabe? Ele estava ali antes de Cristo, mas tinha um data show ali, um holograma. Nossa, nem Isaac Asimov pensou no que Deus pensou. Eu não sei como Deus fez, mas naqueles 40 dias ali, será que Moisés falou, Deus, como é que era aquela parte mesmo? Né, volta aí. Mas professor e aluno, né, 40 dias ali, explicando tudo, porque ele tinha que vir e com tudo perfeito, tudo nos detalhes, sem erro. Maravilhoso. Tanto que deu certo, né? Olha só que capítulo chato que a gente leu, né? Capítulo 26, quanto pano pra manga deu pra nossa discussão. E, cara, eu gosto tanto da LBC por causa disso, velho. Porque, assim, a gente pega um texto e às vezes não sabe nem pra onde vai, mas ele, assim, é Deus falando com a gente. Quando a gente lê a Bíblia com vontade de ler, sabe? Com respeito necessário e com intenção de entender aquilo que tá por ali, a gente consegue glorificar a Deus até em textos explicando como é que faz, quantas madeiras que tem que ter, o negócio de prata e o caramba. Eu acho que é um privilégio, do mesmo jeito que a gente tem um privilégio, sabe, de entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus, a gente ter acesso à Bíblia, acesso a tantas traduções que a gente tem aqui no Brasil, é algo que às vezes a gente tem tanto que não dá valor. É verdade. Mas, é um privilégio tão grande ter o próprio Deus interessado em se revelar pra gente,
ter na pessoa do Espírito Santo alguém que traduz pra gente isso. E do mesmo jeito que a gente se arrepia ouvindo uma música, a gente pode se arrepiar lendo as Escrituras. E é o que a gente faz aqui toda semana. Eu realmente espero que tenha sido e que esteja sendo para você uma experiência ímpar, porque com certeza para mim, para Carol e para todo mundo que já gravou com a gente, os relatos que chegam de vocês aqui próximos a gente é um negócio muito mágico. Não é porque é muito bom, porque é o LBC, não, é porque é a Bíblia. É a Bíblia lida com o respeito necessário, com a seriedade necessária, com intenção de realmente entender o autor por trás das Escrituras. Amém. Algo mais? Eu acho que é isso, né? Uma perfeita descrição do belo, de um Deus criativo, né? Ensinando o seu povo sobre a beleza, sobre sua santidade. É isso aí. É incrível. Temos aqui o Ricardo Mota no chat do Discord falando. Como que o Tan falou? Vai ser um episódio curtinho. Passamos aqui de 1 hora de bruto já, né? Mas pra mim passou, tá rapidão. Parece que faz 15 minutos só que a gente tá conversando. Exatamente. O tempo é relativo. A verdade é absoluta. A beleza também. E o tempo é relativo. Esse é relativo, né? Eu acho que não. Não também, né? Também é absoluto. Tal qual nós não temos controle sobre ele. Pra Deus seria, porque pra ele não tem. Ele vive um eterno kairos, né? Um eterno agora. Pô, mas aí eu não tenho a minha piada, né? Dizem que o tempo é relativo, depende do lado da porta do banheiro que você tá. Boa. Essa eu nunca tinha ouvido. Não mesmo? Nossa, é tão velha. Não. Tem que anotar as pérolas do Tan. Bom, beleza, senhores ouvintes. Espero que tenha sido agradável pra vocês, que tenha passado tão rápido quanto passou pra mim. Não porque tava chato e que bom que acabou, mas porque tava tão bom que eu nem vi o tempo passar, né? Que seja esse o motivo. Espero que você tenha aí no caderninho algumas indicações pra você correr atrás de livros. O Edu mencionou alguns, a Carol acho que mencionou também, eu mencionei, enfim. Vá atrás do que é belo, vá atrás de aprender o que é belo e de louvar a Deus através da beleza do mundo também, tá bom? Semana que vem a gente volta, não se esqueça, catarse.me/ictus. Você pode e deve abençoar as nossas vidas aqui para que a gente continue produzindo esse conteúdo para vocês, semana após semana. Não esqueça de apresentar o LBC para alguém, tá? A gente fala, compartilhar, de repente você vai mandar no WhatsApp, mas de repente você vai falar ao vivo para alguém na igreja, falar, ouve isso e tal. Quanto mais gente estiver próximo da gente aqui, mais as escrituras vão ser divulgadas com qualidade, eu acho. Acho que a gente faz um trabalho bem legal por aqui. E obrigado a galera que tá aí no Discord também, assistindo a gente ao vivo. É sempre muito gostoso gravar sabendo que tem gente com a gente junto aqui, ao vivo mesmo. E é isso, semana que vem a gente volta. Obrigado, Edu, obrigado, Carol, até mais. Muito obrigada, pessoal. Me perdoe aí pela voz rouca. Estou com uma amidalite, mas estou no finalzinho. Eu sei que a gente data o programa falando essas coisas, mas é a vida. Mas obrigada pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Muito obrigado, você que nos ouviu, passou esse tempo agradável conosco aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre o tabernáculo. Obrigado, Tam, obrigado, Carol. E um grande abraço para todos vocês e até nosso próximo encontro.